Olá, pessoal, bom dia. Estamos caminhando para o fechamento dos conteúdos de nossa disciplina, encerrando assim mais um bimestre e, consequentemente, o semestre. Teremos esta aula, está dividida em duas partes. Esta aula e a próxima aula de quarta-feira, que encerra, são 2 artigos que encerram as informações a respeito de fundamentos e práticas no ensino da língua portuguesa, no que diz respeito desde a educação infantil ao ensino fundamental, primeiros aos 5º anos. Esta aula, nós falaremos, são 2 artigos da revista Nova Escola. Nesta aula, trabalharemos com o artigo publicado em agosto de 2019, que fala exatamente sobre a BNCC. Também comenta sobre o antigo documento que eram os parâmetros curriculares nacionais. E na próxima aula de quarta-feira, encerrando assim o nosso conteúdo, falaremos sobre semelhanças e diferenças entre esses 2 documentos. Então vamos lá? Vamos esclarecer um pouquinho o que diz respeito a esse artigo. Primeiro, esse artigo começa a falar sobre o ensino da língua portuguesa e a continuidade dessas práticas de oralidade e de escrita, que iniciam no processo escolar da educação infantil, nos campos da experiência da escuta, fala, pensamento e imaginação. Estão intimamente ligados com as teorias da aprendizagem da psicologia infantil, que são as teorias de Piaget, de Vygotsky e de Vallon, e caminham para o campo da experiência nas práticas formais de alfabetização a partir do 1º ano, com o reconhecimento da função social da escrita e da leitura, tanto como fonte de prazer como informação, trabalhando oralidade e diferentes situações, que é já a caminho do letramento no ensino fundamental dos primeiros anos aos 5º anos do ensino fundamental 1. Então, no ensino fundamental, trabalhamos textos, oral e escrito, e entra a questão multimodal, multissemiótica, que são as diferentes linguagens de atividades trabalhando no mundo digital. As mais diferentes propostas, como os memes, YouTube, mesmo os youtubers, os twitters e todos os tipos de comunicação expressas digital, como também até fake news, onde vai informar e formar alunos críticos para reconhecer os diferentes textos. BCNs já trabalhava oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística e semiótica. Trabalhávamos aqui oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística e semiótica. Isso dizia PCNs. BNCC também vai trabalhar nesse sentido, mas ela vai aumentar para 5 eixos, porque na leitura ela subdivide em leitura trabalhando a literatura, imagem e criticidade. Na oralidade, se propõe os diferentes textos, a produção desses textos orais, desenvolvendo ali a criticidade, características dos diferentes gêneros textuais e discursivos, para poder fazer a exposição oral, trabalhar essa prática e expor esse conteúdo e apresentar opiniões. Além disso, há um intercâmbio entre o texto, entre a oralidade e a escrita. Como se apresentar, como se prepara para dialogar e depois para escrever, para passar isto para a língua escrita. Ok? Então, além de preparar o discurso oral, também caminha para o discurso escrito. A leitura. Então, a leitura como foco de interação ativa, o leitor, o ouvinte, o espectador, os diferentes multissemióticos, né? As diferentes propostas de leitura, e a BNCC traz ali, além da formação
do leitor, né, como informação, traz também como participação dessas práticas sociais da cultura letrada. Então, traz aí a questão da leitura literária, que dialoga com a vida humana, com o tempo e espaço. O ler o texto literário trabalha com a criatividade, com a imaginação e com a visão crítica, né? As diferentes leituras de mundo. Ler textos literários não fica só na questão de entretenimento, mas traz muito mais informações, como até a própria questão da formação do estudante, que é uma formação cultural, ok? Reflexão linguística, então socio-interacional. Entramos na escrita, que é a prática da escrita a partir do primeiro ano do ensino fundamental, onde continuamos pensando, vinculando essas práticas da oralidade, leitura e produção de textos, como dizia aí a PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, leva a refletir essas possibilidades, portanto, se trabalha já o sistema alfabético e se trabalha a questão contextualizada. Tudo está contextualizado e fazendo a reflexão entre o léxico e o conteúdo, a intertextualidade, as relações dos paralinguísticos, dos cinéticos, que são até a questão da língua falada junto, que é a gesticularidade, a postura, expressão facial e todos mais. Além disso, pensa-se também nesse funcionamento da linguagem dessas variações comunicativas, ok? E fala também dos recursos linguísticos, que se trabalha o foco na aprendizagem ética e crítica, os problemas autênticos do contexto sociocultural do estudante. Então, são atividades que trabalham com a relação do hoje, do aluno, do que ele aprende na escola e do que é a visão de mundo, dos pontos de vista e apreciação. A BNCC, ela destaca essa separação de eixos, mas ela fala que é muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem que essas práticas se interpenetram e se retroalimentam. Então, trabalham-se juntos e são 5 campos de atuação que ela fala. Tem que trabalhar os diferentes gêneros textuais e essas práticas dentro desses eixos. E aí trabalhamos com esses 5 eixos que elas apontam, ela destaca as competências específicas para o ensino fundamental, que é compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável e heterogêneo e sensível aos contextos. Apropriar-se da linguagem escrita, nos diferentes campos de atuação social, da cultura letrada, inclusive dos conhecimentos escolares, ter mais autonomia no protagonismo da vida social, ler, escutar e produzir textos orais e escritos e multissemióticos, autonomia de fluência, de criticidade, de se expressar, de partilhar informações, compreender as variações linguísticas, empregar nas interações sociais a variedade de estilo linguístico adequado na situação comunicativa, analisar essas informações, argumentos e opiniões que são manifestados nas interações sociais, nos meios de comunicação, reconhecer esse texto, selecionar textos também e livros de leitura integral para formação pessoal, para entretenimento, para pesquisa e trabalho, e também as práticas de leitura literária, que possibilite esse senso estético, essa relação artístico-cultural, essas formas de dimensões lúdicas e o imaginário e encantamento. E mobilizar essas práticas da cultura digital nas diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais. Então, veja como ampliou a visão de mundo a partir das diferentes propostas de leituras de textos orais e escritos que acompanham a evolução. Então, estamos encerrando aqui essa visão da BNCC e na próxima semana fecharemos o nosso conteúdo com mais um artigo da Nova Escola, fazendo uma comparação
e as semelhanças e diferenças entre o atual documento que norteia o trabalho do professor, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o antigo documento, que está também muito ainda envolto na prática do professor, que são os parâmetros curriculares nacionais. Teremos uma atividade avaliativa essa semana para compor a nota junto ao PI e à N2, que é a síntese dos conteúdos deste bimestre, e fechar a média da N2. A semana que vem apenas teremos então o complemento dessa parte com mais um artigo onde apontam semelhanças e diferenças. Todo esse material e mais a atividade, que é um mapa conceitual, falando sobre essas práticas da língua portuguesa do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental 1, estão no e-mail da sala, como também na plataforma AVA. Espero que vocês aproveitem muito deste artigo, pois ele traz muitas informações ricas ao trabalho do professor em sala de aula. Bons estudos, boa semana e até a próxima aula.